Declaro aberta a sessão do dia 14 de 3 de 2017, com a presença dos ilustres vereadores Odete Soares Pereira, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Everaldo Pereira de Queiroz, Francisco Torres Martins, Manuel Limpo de Siqueira e Fábio Alves Torres. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada no dia 21 de fevereiro de 2017. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura da mesma. Senhor presidente, só uma dúvidazinha. Eu acho que fala a ata da nona sessão, parece. Dia 9. Ok. Ata da segunda sessão extraordinária do primeiro período legislativo, realizada no dia 21 de fevereiro de 2017. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9 horas, no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Uaraci, Estado de Pernambuco, onde cito a Rua Antônio Santana, número 16, nessa cidade. Presente os senhores vereadores Francisco de Sales Galindo Filho, Odete Soares Pereira, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Everaldo Pereira de Queiroz, Francisco Torres Martins, José Jorge da Silva e Fábio Alves Torres. O senhor presidente Francisco de Sales Galindo Filho abriu os trabalhos da segunda sessão ordinária, dando boas-vindas aos senhores vereadores, aos funcionários da casa e aos demais que se encontram presentes. Em seguida, passou para as mãos do primeiro secretário, onde o mesmo cumprimentou a todos e fez a leitura do parecer número 001 da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer 001 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ambos favoráveis à aprovação do projeto de lei 001 do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste de 6,47% aos servidores ativos e inativos, integrantes do quadro próprio do Poder Executivo, que recebe remuneração de um salário mínimo, a fim de garantir o pagamento de remuneração não inferior à quantia de R$ 937, determinado pelo Decreto Federal de número 8.943, de 16 de dezembro de 2016. O mesmo foi colocado em votação e foi aprovado por 7-1. 7 votos a favor e 1 contra. Tendo sido contra o projeto e os pareceres o senhor vereador Francisco Torres Martins. Leitura do parecer número 0002 da Comissão de Finanças e Orçamento e leitura do parecer 02 da Comissão de Justiça e Redação Final. Ambos favoráveis à aprovação do projeto de número 002 do Poder Executivo Municipal e leitura do projeto de lei 002 do Poder Executivo Municipal, que estabelece os valores para pagamento de diárias do chefe do Poder Executivo Municipal e demais servidores e da outras providências. O mesmo foi colocado em votação e foi aprovado por 5-4. Votando a favor, os senhores vereadores Odete Soares, Everaldo Pereira, José Jorge, Fábio Alves Torres, e votado contra os seguintes vereadores: Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Francisco Torres Martins e Manuel Limpo de Siqueira. Tendo sido empate, o senhor presidente desempatou votando a favor do mesmo. Leitura dos requerimentos 13, 14 e 15/2017, de autoria do vereador Manuel Limpo de Siqueira. Os mesmos foram colocados em votação e tiveram aprovação unânime. Leitura do requerimento 016, de autoria da senhora vereadora Odete Soares Pereira, colocado em votação e aprovado por unanimidade. Leitura dos requerimentos 17, 18 e 19 de 2017, ambos de autoria do vereador Francisco Torres Martins, colocado em votação e tiveram aprovação unânime. Leitura do requerimento 21 e 22 de 2017, de autoria do senhor vereador Leonardo Lopes Magalhães. Os mesmos foram colocados em votação e foram aprovados por unanimidade. Requerimento de número 23, 24 e 25, de autoria do vereador Francisco de Sales Galindo Filho. O requerimento 24 foi retirado para retificação e os 23 e 25 foram colocados em votação e foram aprovados por unanimidade. Leitura do requerimento 026, de autoria do senhor vereador Fábio Alves Torres, colocado em votação e teve aprovação unânime. O senhor presidente disse que o projeto de lei 001 veio com um erro e vai ser retirado. Vou passar a palavra para o advogado, doutor Fábio, onde o mesmo cumprimentou a todos e disse que o projeto de lei 001
que trata do aumento do salário mínimo, verificamos que precisa de uma mudança em todo o quadro dos servidores do município de Guaraci. Alguns servidores estão recebendo salário base diferente, como, por exemplo, os motoristas, e vem sendo equiparado ao salário mínimo via abono. E isso não pode. Então, precisa ser feita uma legislação para alterar o plano de cargo e carreira de todo servidor, onde todos recebam o salário, inclusive os aposentados. E essa mudança se faz necessária porque a cada ano a gente só faz o reajuste percentual. Então, em nome do gestor, peço encarecidamente ao plenário para retirar o projeto e que a gente alinhe com o setor contábil. O vereador Fábio Alves Torres disse que queria a compreensão dos colegas vereadores em relação à apreciação desse pedido, que apesar desse projeto ter voltado à casa e a gente ter realizado a votação, peço a contribuição dos colegas, não pela questão de ter voltado e votado, mas a questão de dar uma atenção ao quadro de servidores do município. Porque, como a gente sabe, todos nós que somos vereadores, ou que já fomos, a gente conhece a reclamação dos funcionários em relação à questão de toda vez que tem um aumento do salário mínimo, eles só receberem somente a complementação até chegar o valor do salário. Não estou aqui afirmando que isso vai acontecer dessa forma, mas, como está sendo apresentado por nosso amigo advogado, já que o município inicia uma discussão desse tipo, acho que seria a realização de um sonho para todos que são funcionários. Então, acho que a gente abre mão para que isso aconteça. Acho bom que a gente abrisse mão para que isso acontecesse. Realizando esses estudos, de qualquer forma, também peço em nome da Câmara que tente fazer isso o mais rápido possível e trazer o projeto pronto para casa. Para que isso não volte a acontecer, porque isso fica uma situação um pouco constrangedora para nós vereadores. E não é isso que a gente e a administração também quer, mas que a gente tenha agilidade e essa preocupação de resolver. O senhor secretário de administração, Marcos Henrique, cumprimentou a todos e disse que o prefeito não pôde estar presente nessa sessão porque está cumprindo uma agenda em Recife, na AMU, e amanhã na Secretaria de Meio Ambiente. Como o Fábio, que é nosso procurador e responsável pelo jurídico do município, como já falou para vocês, o projeto foi encaminhado para a Câmara para votação referente ao reajuste dos servidores e já foi aprovado. Mas quando nós estávamos analisando e vimos a forma como os servidores estavam recebendo seus vencimentos, que não tinham valor fixo, e a lei diz que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. E o prefeito já sinalizou positivo para dar esse reajuste a todos os servidores, para que eles recebam como determina a lei, e não através de abono. Por isso, é uma coisa que a gente dá e não é permanente. E visando melhorar o serviço do município, foi que entramos em consenso e pedimos esse consenso dos novos vereadores da casa para que a gente possa reavaliar o projeto e deixá-lo de acordo com a lei. Leitura do requerimento número 027 e 028, de autoria do senhor vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Os mesmos foram colocados em votação e foram aprovados por unanimidade. Os senhores vereadores José Jorge da Silva, Fábio Alves Torres e Odete Soares Pereira solicitaram requerimentos verbais e os mesmos foram colocados em votação e tiveram aprovação unânime. A senhora vereadora Odete Soares Pereira cumprimentou a todos e disse que tenho certeza que se a gente mandar um convite, haverá o comparecimento de um de vocês. E aqui eu tenho certeza que estarão presentes. Quero parabenizar, Marquinhos, pelo atendimento e sua humildade, pois é o que mais admiro em um ser humano, é a humildade. E se você não pode resolver o problema, mas pelo menos atenda com humildade.
O senhor vereador Leonardo Lopes Magalhães cumprimentou a todos e disse: agradeço a aprovação dos meus requerimentos e que não deram para ser feito na gestão passada, mas tenho certeza que o gestor atual vai olhar com bons olhos e vai resolver. O senhor vereador Simão Rafael de Vasconcelos cumprimentou a todos e disse que queria deixar bem claro ao nosso gestor o meu voto contra o projeto. Espero que ele não fique chateado e quero deixar bem claro o meu voto contra. Foi contra a desproporção dos valores das diárias e espero que ele não tenha isso como afronta, pois não sou homem de afrontar ninguém, só estou defendendo o povo. O senhor vereador Everaldo Pereira de Queiroz cumprimentou a todos e disse que queria solicitar do presidente que enviasse um ofício ao gerente do Banco do Brasil para que ele compareça aqui na casa para dar esclarecimentos, devido à situação que Iguaracy está vivendo sem banco. A folha de pagamento da Prefeitura e da Câmara é do Banco do Brasil. Temos também os aposentados e muitas outras pessoas que são clientes desse banco. Eles precisam esclarecer se vai ou não ser feita a reforma do banco. Queria dizer que eu fui eleito pelo povo e sou funcionário do povo, não sou funcionário de prefeito, diferentemente da gestão anterior, pois tinha vereador aqui que era funcionário do prefeito, que votava em projeto que nem sequer olhava. Eu olhei o projeto e vi as irregularidades. Aí pedi para que fosse devolvido, E quero que fique bem claro que estou votando a favor do povo. O senhor vereador Francisco Torres Martins disse que queria agradecer pela aprovação dos meus requerimentos e, segundo, eu queria saber da presidência da casa, pois na outra sessão eu solicitei a cópia da lei que contratou o pessoal e as portarias do pessoal não se encontram no mural. E os balancetes do mês de fevereiro, que também não se encontram no mural. Queria também saber qual o dia que o advogado está prestando serviço. E por último, queria deixar meu voto de repúdio ao presidente da casa, por ele mesmo ter se levantado para desligar o som, cortando a fala de um vereador que estava coberto de razão. Então, isso não é admissível. Eu não sou um sabichão, mas também não sou burro. E não sou o que a presidência está achando. E outra coisa é que no artigo 46 do Regimento Interno pede que tenha um suplente nas comissões. Isso é lei e quero que a lei seja cumprida. O senhor vereador Manuel Olímpio Siqueira cumprimentou a todos e disse que queria agradecer a aprovação dos requerimentos que coloquei na casa, requerimentos esses que coloquei na gestão passada e não foram atendidos. Espero que nessa gestão tenha um esforço maior para atender os nossos pedidos. Queria um esclarecimento porque a obra do bairro Santa Ana está parada, porque já era para ter sido concluído. Quero parabenizar o vereador Fábio Torres pelo seu requerimento, que é muito importante para a nossa comunidade. Temos que apoiar e informar a comunidade sobre essa reforma da Previdência. Gostaria que a população fosse bem esclarecida no dia dessa audiência e que tivesse uma participação em massa, para que a população pudesse discutir a reforma da Previdência, onde dará um grande prejuízo ao nosso país. O senhor vereador Fábio Alves Torres disse que gostaria de falar à população iguaraciense que é grande a expectativa da população de Iguaracy, inclusive por nós vereadores também, em relação à questão da solução de vários problemas que o município tem enfrentado nos últimos anos, como, por exemplo, a pavimentação do bairro Santa Ana, do espaço do antigo mercado público, uma praça e quadra em Irajaí, e a gente vê que os vereadores estão fazendo esses pedidos justamente porque a população está pedindo a eles. E a gestão atual tem que finalizar essas obras, e é lógico que na medida do possível, mas que o nosso município ficou muito carente durante esse tempo. E a gente viu o vereador Manuel
com a sua preocupação em relação à questão da obra do mercado público, e Vossa Excelência sabe que pede a reinicialização dessa obra, porque na realidade essas obras não pararam nessa administração. Essas obras já estavam paradas na administração anterior. Essa obra do bairro Santa Ana não é que parou, né, não é que parou, ela nem teve início. Então, a gente vê que tem várias preocupações. Precisamos também dar um pouco mais de tempo à gestão, porque essa gestão não está nem com 2 meses, apesar de já ter resolvido muitas coisas. Mas a gestão precisa desse tempo natural para que comece a iniciar com as suas ações. O presidente facultou a palavra e, como ninguém mais quis fazer uso, deu por encerrada a sessão e, para constar, mandou lavar a presente ata, que, após lida, vai assinada por mim, primeiro secretário e presidente. Sendo feita a leitura da mesma, coloca em votação. Senhor presidente, eu acho que teve uma falhazinha aí, quando o secretário de administração frisou que o vereador Fábio Torres era assessor jurídico do Poder Executivo. Eu acho que teve esse engano aí. Ele não é assessor jurídico do Executivo. Então, para dar uma a gente retificada. aprova com ressalva e faz a correção. Fábio é o advogado. É Fábio também. Então, desculpa, está explicado. Tá bom, mas mesmo assim aprovado com ressalva e a gente dá uma olhada depois. Requerimento de número 0041/2017 do ilustre vereador Fábio Astor. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requerimento 041/2017. Requer à mesa ouvido o plenário e dispensar as formalidades regimentais, que seja encaminhada solicitação ao excelentíssimo senhor José Torres Lopes Filho, prefeito constitucional do município de Guaraci, no sentido de realizar estudos com o intuito de possibilitar a isenção de impostos municipais para viabilizar a construção da PE 310, que liga os municípios de Guaraci à Custódia. Justificativa. Como é do conhecimento de todos nós, há tempo existe um anseio da população e autoridades de Guaraci e Custódia em relação ao asfaltamento da PE 310, que liga os 2 municípios. No entanto, devido à crise financeira que assola o país, percebemos que fica cada vez mais distante a realização desse sonho. Com isso, venho encarecidamente solicitar o seu empenho em relação a realizar estudo que possibilite uma parceria para isenção de impostos municipais que torne possível a realização dessa importantíssima obra para a região do Pajeú. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2017, Fábio Astor, vereador autor. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra, se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 044/2017 do ilustre vereador Manuel Olímpio de Siqueira. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Essa falhazinha do número do requerimento é porque foi retirado os 2 requerimentos de Jorge. Porque ele não está presente, deixar para botar quando ele tiver, porque tiver alguma dúvida, se esclarece. O dono é quem esclarece. Requerimento 044/2017. Requer à mesa ouvido o plenário e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor José Torres Lopes Filho, prefeito do município, e solicito que seja dada a continuidade do calçamento da rua João Tavares de Souza, que liga o bairro São Sebastião e a rua Paizinho Pires, nessa municipalidade. Como o bairro São Sebastião e a rua, ou como também peça a iluminação pública da referida rua, uma vez que em uma área urbana. Justificativa. Essa proposição é de suma importância. A referida rua dá acesso a várias ruas de bairro São Sebastião, tais como Ulisses Guimarães, que não é mais, né, Manuel, esse nome, Firmo André, Vanderlino, José Severino, José Inácio, e vale ressaltar
que estas ruas todas estão calçadas. Assim, peço o atendimento dessa proposição com o intuito de facilitar o acesso da população ao centro da cidade, como também a iluminação, que é de suma importância para a segurança dos moradores. Sala das Sessões, 8 de março de 2017, Manuel Olímpio de Siqueira, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 045/2017 do ilustre vereador Manuel Olímpio de Siqueira. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requerimento 045/2017. Requer a mesa ouvir o plenário e dispensar das formalidades regimentais que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor secretário de Agricultura, Nilton Mota, no sentido de agilizar a adutora da barragem do Rosário até o rio Pajeú. O município de Guaraci vem esperando esta adutora ansiosamente. É uma obra que por ela se luta há muitos anos, junto ao deputado Ângelo, quando secretário de Agricultura, onde mesmo deu um passo mais importante, fazendo todo o levantamento topográfico através do ofício 018/2009, encaminhando para o governo do governo Eduardo Campos, com resposta ao ofício 07/23/2009, venho junto à Câmara de Vereadores de Guaraci, o governo municipal e várias lideranças políticas, que juntando forças para que este pleito seja atendido e possamos ver nossos agricultores voltarem a produzir em nosso município. Este projeto tem sequência na Secretaria da Agricultura com informação de beneficiar mais de 200 famílias, gerando mais de 1.000 empregos. Sala das Sessões, 8 de março de 2017, Manuel Olímpio Siqueira, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 046/2017 da ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa ouvido o plenário e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município, José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja feita a limpeza da barragem do sítio Logradouro nesta municipalidade. Justificativo. Fazendo a limpeza da barragem e havendo inverno, o acúmulo de água será bem maior, pois sabemos que, o passar do tempo, esse tipo de reservatório foi aterrando e diminuindo a quantidade d'água. Sala das Sessões, 8 de março de 2017, Odete Soares, vereador. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Requerimento de número 047/2017 da ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Passar para o primeiro secretário fazer a leitura do mesmo. Requer a mesa ouvido o plenário e dispensar as formalidades regimentais, que seja feito um veemente apelo ao excelentíssimo senhor prefeito do município, José Torres Lopes Filho, no sentido de que seja perfurado poço no sítio Lagoa Nova, Queimadas e Logradouro, nesta municipalidade. Tendo em vista que estamos passando por uma grande dificuldade com a falta d'água e os moradores dessa localidade estão sofrendo por falta desse líquido precioso. Nada mais justo e necessário do que tomar essa providência que tanto é almejada pelas pessoas que ali residem. Salas das Sessões, 8 de março, Odete Soares Pereira, vereadora. Sendo feita a leitura do mesmo, coloque em votação. Quem for contra se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. O vereador que tiver algum requerimento verbal para fazer, se inscreva da direita para a esquerda. Eu vou fazer logo o meu. Os meus requerimentos são dois. Pedindo uma quadra esportiva para o povoado da Catingueira. E o segundo também é para o distrito da Catingueira, pedindo os banheiros públicos. Mais algum vereador tem algum
Requerimento oral. Se eu pedir logo desculpa aqui, Everaldo, que eu não fiz seu requerimento pedindo ao camarada do Banco do Brasil, porque eu tinha tudo para não estar aqui hoje, eu queria que fosse num dia que eu tivesse, mas eu consegui prolongar minha consulta para mais tarde, que era agora cedo. Aí, na próxima semana, se Deus quiser, ele comparecer o chamado da gente, ele vai estar aqui, eu vou chamar. Com a palavra, o vereador Simão Rafael. Obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer um requerimento. Eu fiz esse requerimento no palanque. Em votação, quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Então, aprovado. Eu fiz esse requerimento no palanque ao prefeito. Em relação ao fundador de Jabitacá, Barbosa, Francisco Barbosa, o homem que fez a igreja de Jabitacá, o homem que deu uma légua de terra quadrada de patrimônio a Jabitacá. E hoje em Jabitacá não tem uma sequer homenagem a ele. Eu quero ser bem claro, pedir aos caros colegas que respeitem o meu pedido, dispensando o Irajaí e Guaraci, lógico que não tem nada a ver, né? É lá em Jabitacá. Se for construído um prédio, se for inaugurar por exemplo, uma rua nova, que for colocado o nome, que seja o nome de Francisco Barbosa, que foi um grande homem. Lá em Jabitacá não tem uma sequer homenagem a ele. E o outro requerimento que eu queria dizer era a limpeza da barragem do Poção, que foi um manancial que ajudou muito a Jabitacá e hoje se encontra no maior abandono, coberto de mato. E com certeza, eu sei que ela vai encher agora dia São José. E vai servir muito a Jabitacá. E o assunto está vazio dos paulinos. Não sei se eu já fiz esse requerimento. Você fez esse requerimento do assunto da vazinha na gestão passada. E eu fiz esse da barragem do Rosário da INAR também na gestão passada. Pronto. Está com todo direito de fazer requerimento. É outra gestão. Do assunto da vazinha, que hoje é dos quilombola, né? Que já ajudou muito aquela população. Foi o maior assunto de terra do município de Guaraci. Hoje eu acredito que já tem uns maiores, mas ele foi o maior do município de Guaraci. O assunto da vazinha dos paulinos. Muito obrigado, senhor presidente. E aproveitando isso, já que eu não vou falar na próxima, eu não sei se são mais chegados, para poder o prefeito para fazer uma visita aqui, os colegas de batalha dele. E ele até agora não tem a ver com ninguém aqui, né? Muito obrigado, senhor presidente. Sendo feito o requerimento verbal, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Vou mandar o ofício para ele vir do gerente do banco, né? Porque aí a gente junta tudo aqui. Com a palavra, o ilustre vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, público aqui presente. O meu requerimento é para que seja feita a recuperação da passagem molhada da malhada ali, que está ficando em situação intransitável. Os caminhões atolando, a condição da está difícil. Quando começar a chover, vai ficar intransitável. Então, eu faço esse requerimento para que seja recuperada a passagem molhada lá. Coloque em votação. Sendo feito o requerimento, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Peço aos colegas também que quando terminar a sessão, procure a Arleto para pedir para ela fazer o requerimento, senão fica sem ser feito o requerimento. Deixa eu rodar, com a palavra o ilustre vereador Francisco Torres Martins. Senhor presidente, eu vou deixar o requerimento para a próxima sessão, mas primeiro eu queria ter umas dúvidas
que está acontecendo do Executivo com o Legislativo. Nós votamos o projeto número 2 da diária, dia 20. Deixa a gente terminar o requerimento, aí a gente passa a palavra e você. Ok? Tá ok. Então vou fazer o requerimento Faça o verbal. requerimento. É que seja construído no distrito de Jabitacá um Nicotera, para dos velórios lá no distrito de Jabitacá. Sendo feito o requerimento, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Manuel. Com a palavra o ilustre vereador Manuel Lino Siqueira. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, meu requerimento é solicitando ao secretário de Agricultura do município, Geraldo Messias, para dar conhecimento a ele que foi feito um pedido ao secretário de Estado, Milton Mota, autorização para se colocar uma bomba elétrica no posto construído lá no Cedro Branco, lá no loteamento do senhor Marcos. Esse requerimento, porque o senhor Marcos também já adiantou muito essa situação, pediu a energia, que é um posto com mais de 2.000 litros de água lá, e funciona com catavento. Então, o catavento parado não está atendendo a comunidade. Então, eu conversei com o Marcos para que ele fizesse esse pedido. A CELP, ele fez já, eu acho que até já colocou a energia, porque na semana passada eles sabiam que já tinham cavado até os buracos do posto. E eu estou pedindo aqui ao secretário de Agricultura do município para tomar esse conhecimento para que a gente agilize essa substituição desse catavento por uma bomba, lá no posto sítio Cedro Branco. Sendo feito o requerimento, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Eu sou contra porque é do conhecimento que na reunião anterior foi citado aqui que eu adquiri a instalação dos 2 cursos lá do Cedro Branco. O Cedro Branco hoje só tem 2 cursos, inclusive esse que você está falando. Quem conseguiu com o prefeito foi eu. A bomba para lá e a energia do Cedro Branco. Então foi citado aqui na reunião, então eu sou contra. São 6 a 7, né? Então, aprovado. Com a palavra a ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Desculpa aí, eu pensei que o Fábio não tinha, mas com a palavra o ilustre vereador Fábio Alves Torres. Meu requerimento verbal para apreciação dos colegas vereadores é o seguinte. A gente sabe que, ultimamente, o esporte no nosso município tem sido pouco privilegiado. E a gente viu que a maioria dos campos de futebol que existe, que tem no nosso município, ficaram, de certa forma, abandonados nesse período. Então, eu venho solicitar ao governo do município, através da Secretaria de Diretoria de Esporte, que realiza a limpeza e recuperação dos campos de futebol de Queimadas, Extrema, Pé de Serra, Lagoa Nova e Macambira. A gente até avisando que nesse ano seja um ano bem melhor no sentido de apoio ao esporte, que a gente que tem um campeonato melhor do que vinha acontecendo. Então, acho que nada mais do que justo que os campos de futebol também tenham condição para atender essas comunidades. Sendo feito o requerimento, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Com a palavra a ilustre vereadora Odete Soares Pereira. O meu requerimento é pedindo ao senhor prefeito em termos de barragens e barreiros, que eu pedi no meu requerimento para ser em geral, mas ficou só do logradouro, né? Porque a gente sempre foi cobrado aqui nessa casa, sempre pedido, porque nosso município tem muitos maquinários, né? Que eu acho que com a ajuda do governador pode-se conseguir essa limpeza de barragens e barreiros aqui no nosso município, que é muito pobre, muito carente, e as pessoas estão precisando urgente, né? Pode a chuva chegar aí, estamos em cima, já estamos no mês de março, chega abril e pode acontecer isso.
E vou apresentar mais outro requerimento. Não, mas é verbal. É? Então fica para a próxima. Não. É três geral, né? Três no geral. Sendo feito o requerimento da ilustre vereadora, coloque em votação. Quem for contra se manifeste, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. O vereador que quiser fazer uso da palavra, se inscreva da direita para a esquerda. Com a palavra a ilustre vereadora Odete Soares Pereira. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público aqui presente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, né, na terça. Hoje está com 8 dias que eu não pude estar aqui na reunião por um problema de saúde, tanto meu como da minha filha. Quero agradecer a Deus por o que Deus fez. A minha filha e o meu neto, graças a Deus, estão bem, né? E eu gostaria de deixar aqui um versículo na Bíblia que se encontra em Salmo, verso 23 e capítulo 23 e verso 1, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quero dar as boas-vindas aqui para o público, seu Zé Militão, Luciana, e ao público aqui em geral, Luciano. E quero agradecer também aos colegas vereadores pela votação do meu requerimento que eu apresentei hoje aqui, a limpeza de barragem. Essa barragem foi construída no ano de 81. E por incrível que pareça, ela teve uma limpeza uma vez. Limpeza não, forçada. E assim é o maior sonho, tanto do meu pai como da população de Iguaraci, do Logradouro, de ver aquela barragem limpa. Porque ela está entupida, cheia de lama, de basculho. E a barragem, ela segura o Logradouro antes de ter essas barragens que era Lagoa Nova, Malhada do Cedro. A maioria das pessoas das queimadas vinham lavar roupa ali naquela barragem, vinham buscar água de tambor. E aquela barragem ali, ela segurava a população, ela foi começada em tempo de emergência. E assim, meu pai já lutou muito. O ano passado, ele pediu uma limpeza, até foi criticado por alguém, não pela gestão do prefeito, mas por alguém que se encontrava ali no lugar do secretário. E fizeram uma limpeza correndo e jogaram lá a murada de terra para lá de fazer vergonha. E eu peço assim, que o prefeito olhe com carinho especial e que vai fazer a limpeza daquela barragem para atender aquela população ali que tanto grita por água. Né? E estamos vendo que está há muitos anos aí na seca, 3 anos que aquelas barragens estão secas, e a gente nunca teve uma oportunidade de ter um maquinário, de ter uma hora máquina para fazer limpeza naquela barragem. E a comunidade do Logradouro agradece muito se isso acontecer. Quero agradecer também pelo requerimento verbal, que pedi também limpezas para, não só para a barragem do Logradouro, mas em geral. Sei que é impossível também atender a todos. A gente sabemos a crise que estamos atravessando no nosso país, em geral. Mas nós temos, o prefeito tem o governador, tem o presidente da República, apesar que eu não acho que ele não está fazendo nada, principalmente para o pobre. Né, que ele entrou ali sem ninguém colocar, entrou a pulso e está lá. Que é até uma vergonha a gente ver o que está acontecendo hoje dentro do Brasil. Hoje está melhorando tudo, porque para o ano tem eleição, né? Está inaugurando as obras que Lula trouxe e sendo vaiado pelo povo. Eu falo, não estou fazendo política não, porque é a realidade. É o que o povo está vendo e o povo não são besta não. O povo sabe o que presta e o que não presta, né? E assim eu quero agradecer a Deus por tudo, pela minha saúde, que estou mais aliviada um pouco, também não estou completamente bem, estou passando aí um problema de saúde muito difícil, mas é difícil para mim, mas para Deus não é difícil, porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, Ele pode dar a cura, pode fazer o impossível. Eu não posso não, mas Deus pode. Então está nas mãos dEle, Ele vai fazer o melhor para mim. E quero agradecer a Deus por tudo, né, pelo esse dia que estamos aqui, que Deus abençoe a vocês, vereadores, né, colegas vereadores, não sei, se vou me afastar uns dias, não sei, eu estou aí esperando, venho a Diana esperando o problema da minha saúde, mas eu estou nas mãos de Deus. Né, sexta-feira eu vou estar passando no médico, porque assim eu estou, um dia estou melhor, outro dia estou pior, e assim Deus está cuidando de mim, então Deus vai fazer o melhor. Que Deus abençoe a vocês todos.
Com a palavra o ilustre vereador Leonardo Lopes. Bom dia, presidente, colegas vereadores presentes. O presidente, o Fábio, que é o líder do prefeito, eu queria saber, Fábio, eu pedi essa informação ao prefeito Getúlio, a respeito das pendências que tem nas obras dos calçamentos, daqui de Irajaí e da Rua do Campo, que eu tive com o prefeito, com o ex-prefeito do Solo, e eles me garantiam que não existem essas pendências. Isso nos preocupa, né, que é uma obra de grande importância e corre até o risco de nós perdermos essas obras. Portanto, seria bom acelerar essas obras que comece imediato, porque seria uma grande perda para o município se essas obras voltarem. Né? E o ex-prefeito da Solo me garantiu que não existem essas pendências. Então, é bom correr atrás disso para que seja resolvido. Né? E aproveitar a oportunidade de convidar a escola do vereador, a festa de São José, que se encerra agora no dia 19. Fico feliz com a presença de todos. E também, Fábio, saber se o prefeito deu alguma resposta sobre os médicos, que infelizmente ainda nós continuamos sem médico, é um caso preocupante, né, para o município, principalmente, não sei aqui, mas Irajaí está com esse problema. E eu gostaria que na próxima reunião trouxesse uma resposta. Muito obrigado, mais uma vez, e bom dia a todos. Com a palavra o ilustre vereador Everaldo Pereira de Queiroz. Novamente, bom dia. Eu queria fazer aqui um apelo ao secretário de Agricultura do município, que eu já fiz vários apelos a ele, e vou fazer de novo o apelo a ele, para que ele conserte a bomba das duas bombas do sítio Baixo Grande, onde a bomba de cisne, como a gente conhece, cisnequino, que lá é de uma população, ela se encontra hoje com uma bomba particular. Então está com mais de 60 dias, quase 90 dias, foi pedido para consertar essa bomba e está permanecendo do mesmo jeito, então eu estou fazendo esse apelo. E a outra é a bomba do posto de João Belarmino, que serve a comunidade também, a qual se encontra com a gambiarra lá, tirando do prédio, que a bomba de lá está desmontada desde a gestão anterior. Então eu preciso que o secretário de Agricultura veja essa situação o mais rápido possível, porque já está com uma bomba particular, uma com uma gambiarra, outra com uma particular. Se o dono da bomba quiser tirar a bomba, ele tira e fica uma população prejudicada. Então eu quero que agilize isso. E quero dizer, mais uma vez, nesses 15 dias está sendo furado um posto no assentamento de Sete Branco. É de ver se quando for furado esse posto, não vai para o posto de novo, porque quem pediu o posto foi eu. Quem conseguiu o posto lá para o Sete Branco, para o assentamento de Sete Branco, foi eu. Nesses 15 está alocado, nesses 15 dias está sendo furado na propriedade do senhor Beca Borracheiro. É de ver se vai perguntar de novo, porque eu pedi a energia de lá, está sendo furada e vai aparecer o pai para ele. Aí eu quero saber se agora o posto aparece um pai para ele também. Muito obrigado. Com a palavra o ilustre vereador Francisco Martins. Eu vou me referir ao líder do governo, o problema dos projetos que está chegando nessa casa. Chegaram dois projetos com vários erros de digitação, interpretação, e para completar, nós votamos aqui no dia 21/2 o projeto da diária, não é isso? O índice que não existe, e até eu falei com o líder do governo, não tem como se consertar um erro? Tá ok. Esse aí tá entendido. Eu estou falando do diário, tá certo? Do NPCA, que não existe. E segundo, eu passei no executivo hoje, tem lá a lei sancionada no dia 16. Como é que nós votamos o projeto no dia 21? Tá certo? Votou nessa casa dia 21 e a lei foi sancionada no dia 16. Antes de ser votado, né, eu acho que isso é um erro que não pode existir. Se sancionar uma lei antes de ser votada. Então eu queria que o líder do governo fosse ao executivo, conversasse com ele, pedisse para a assessoria dele, dar mais uma observadazinha nesse projeto. Porque dois projetos, um erro gravíssimo desse, era só isso e muito obrigado.
Com a palavra, o ilustre vereador Manuel Olimpo de Siqueira. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, público aqui presente, nosso amigo Valdemir, o Bainha, nosso amigo aqui, seu Militão, enfim, todos aqui presentes. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aos colegas vereadores a aprovação do meu requerimento. Foram 2 requerimentos por escrito e um requerimento verbal. Esse requerimento verbal, que se refere à instalação de uma bomba no poço Cedro Branco, onde esse poço foi adquirido pela oposição na época, com o Ângelo Ferreira, e construído lá no Cedro Branco. Na época, não tinha energia elétrica e foi colocado um catavento, mas um poço de uma vazão extraordinária e precisa ser visto. Então, quando foi no dia 11 de 10 de 2016, eu pedi ao secretário de Estado, Milton Mota, autorização para poder mexer naquele poço, ou seja, substituir aquele catavento por uma bomba. E assim, eu, conversando com o nosso amigo Marcos, lá do assentamento, pedi a ele que fosse a CELP pedir uma rede de extensão para aquele poço. E ele foi, já que estava essa rede elétrica trabalhando, botando energia naquelas casas. Eu acredito que já está quase pronta, mas é bom quando a gente vê outras pessoas também preocupadas com o bem-estar das pessoas. Mas tudo que eu faço, eu gosto de fazer com os papéis na mão para mostrar que realmente a gente tem um segmento da coisa correta. Outro requerimento que me referi aqui e foi aprovado pela Casa é a adutora da barragem do Rosário. Hoje nós temos o Rosário seco, mas um dia ele vai encher. E aquele Rosário foi construído para os irrigantes na época. E ficou vários anos aí vendendo água. Mas já que, graças ao presidente Lula, está chegando água do São Francisco em todas as cidades, e aquela barragem realmente vai voltar a ser dos irrigantes. Vai ser do município de Guaraci, em Gazeira, a voltar às suas produtividades agrícolas. Por isso que eu peço essa extensão, que pedi na época, Ângelo Ferreira, quando secretário, fez topografia, teve um passo muito importante, mas o tempo curto na secretaria não foi possível concluir aquela obra na época, mas agora a gente volta a pedir novamente ao secretário de Estado que dê uma olhada a essa situação para quando essa barragem encher, também essa adutora já está bem avançada para os agricultores começar a produzir no nosso município. E outro requerimento, senhor presidente, foi o calçamento que liga a João Tavares ao bairro São Sebastião. Fica ali no final da Paz e Pires, que vai deixar o bairro São Sebastião praticamente dentro da cidade. Os moradores do bairro São Sebastião, quando quer vir à cidade de uma padaria, arrodeia lá pela José Bezerra Câmara, onde fica a 200 metros do centro da cidade. Mas é impossível andar à noite, por ser muito escuro e ser em terra. Então, é um calçamento de grande avalia para a valorização do nosso bairro São Sebastião. E também queria, senhor presidente, aqui de falar um pouco da viagem que fui a Recife sexta-feira, a convite de Gonzaga Patriota, uma audiência marcada com o governador, e o qual convidava também o prefeito de Guaraci e o prefeito de Custódia, para se tratar da PE 310. Essa PE 310 tem um orçamento de 15 milhões para a construção da estrada há um ano e pouco atrás, quando foi licitada. E o deputado federal Gonzaga Patriota tinha colocado uma emenda de 4 milhões para o incentivo do governo construir essa estrada. E o deputado federal também, Ricardo Teobaldo, colocou uma emenda de 4 milhões. E lá são 8 milhões, e lá no acordo com o governador, se pediu para que os dois prefeitos dispensassem os impostos gerados nessa construção, tanto de Custódia como de Guaraci. O de Custódia não estava presente, mas estava presente o vereador Marcílio, que respondeu por ele, que por ele estava aprovado. E o de Guaraci também já aprovou que dispensaria os impostos para ajudar na construção. Ou seja, nós temos 9 milhões garantidos nessa estrada, que tem um orçamento de 15. Mas esse orçamento de 15 milhões é há um ano e pouco atrás. Então, o Gonzaga já entrou em contato com o secretário de Transporte, que é o secretário Sebastião Oliveira, para entrar em contato com a empresa, para ver que acordo ela quer de reajuste, para logo próximo aí o governo está dando essa ordem de serviço. A gente está muito otimista, porque o governo disse que vem agora, no final desse mês, a Sertânia fazer a inauguração do contorno rodoviário, como também inaugurar algumas obras em Afogados em Gazeiras, e aí até disse que tinha algumas obras para inaugurar em Guaraci, questão de
água para todos. E a gente está muito otimista que, dentro desses acordos todos, já o governo possa dar essa ordem de serviço. Ele não prometeu que daria essa ordem de serviço já nesse final de mês, mas a gente está otimista pelo andar da carruagem, pelo que já teve muita coisa pronta, a gente ter essa boa notícia para a Custódia de Guaraci ter esse asfalto. E a outra coisa foi a doação dos terrenos. Gonzaga lá também tocou no assunto da doação dos terrenos, porque o governador, a Gonzaga mesmo, tinha prometido que em agosto fazia a doação desse terreno para o município. Aguardava o recesso dos deputados e passava para fazer essa avaliação. Até a presidente Odete estava comigo na época e representava a casa. Nós não levamos todos os vereadores, mas fui eu e a presidente da casa, que era Odete, na época. E não foi possível. E o governador até lembrou, disse, olha, não foi possível, teve a eleição, alguns problemas, mas sem nenhum problema, vou mandar isso aqui para os deputados, Gonzaga, reveja isso aqui, para que a gente autorize essa liberação de terra para o município de Guaraci poder fazer as doações para aquelas pessoas que realmente precisam. Isso foi o assunto de sexta-feira, com o governo do Estado, com o prefeito presente, o nosso deputado Gonzaga Patriota também presente. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos. Com a palavra, o ilustre vereador Fábio Astori. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, primeiro eu gostaria de avisar os colegas vereadores e, ao mesmo tempo, já pedir a sua aprovação em relação a essa lei que eu pretendo colocar no nosso município, para que, como a gente sempre escuta em época de campanha, escuta no dia a dia das pessoas de Guaraci, que uma das maiores dificuldades é a questão das oportunidades para as pessoas trabalharem. A questão da geração de emprego, o município é pequeno, a prefeitura, de qualquer forma, ainda fica conseguindo algumas ações no município, gerar alguns empregos, mas isso tudo é muito pouco em relação a tornar as pessoas mais independentes. E a minha ideia, o meu projeto de lei, é na intenção de que toda obra que seja gerada no nosso município, em relação ao poder público, que ela tenha, no mínimo, 50% ou 60% das pessoas que sejam do próprio município para prestar serviço. A gente tem uma licitação, aí vem uma obra, vem uma empresa de fora, já traz muitos apadrinhados, já políticos ou não, embaixo do braço, vem, leva o dinheiro do nosso município, deixa somente o mínimo aí, que é a questão da arrecadação do ISS ou ICMS, mas na realidade fica pouco para o nosso município. Então, essa lei é nesse sentido de obrigar qualquer que seja a empresa que venha prestar serviço em Guaraci, que ela tenha a obrigação, perante essa lei municipal que eu pretendo implantar aqui, vou até consultar o advogado para que a gente encontre uma forma legal para que isso aconteça, então que ela venha, que ela concorra de acordo com a licitação, que ganhe com menor preço, agora que ela se torna obrigada a colocar funcionários do município de Guaraci. É lógico que a gente sabe que toda empresa tem o seu engenheiro já de confiança, tem um mestre de obras, mas no município de Guaraci tem muitos pedreiros bons, tem muitos serventes bons, tem muitos pintores, encanadores, e várias obras, vários profissionais que poderiam se aproveitar de nosso município. Essa lei vem nesse sentido, e desde já eu peço a contribuição e a colaboração de todos os colegas. Senhor presidente, a gente, na semana passada, eu até conversei com algumas das meninas que estão prestando serviço nessa casa, em relação à questão de uma tabela, que essa tabela ela sirva para orientar qualquer vereador em relação à apresentação de requerimentos. Acho que não é justo eu apresentar um requerimento e daqui a 3 meses ou 4 meses outro requerimento também, que seja apresentado o mesmo requerimento por outro colega. Até o que aconteceu nesse momento agora com o nosso amigo tenente. Então, que
que essa tabela ela sirva para orientar. Acho que a gente precisa ir alimentando ela a cada sessão. É lógico também que os colegas vereadores vão ter que apresentar todos os requerimentos verbais, vão ter que apresentar, assim que terminar essa sessão, que os colegas procurem Arlete ou outra pessoa para solicitar o seu requerimento, porque senão ele não vai constar nessa tabela, porque o requerimento tem que ter um número e isso vai ser preenchido lá no dia a dia. Então, provavelmente o vereador que não fizer o seu requerimento no final da sessão, ele não vai constar lá depois como um requerimento nessa listagem. Queria também falar em relação a esse requerimento que foi colocado agora, que eu apresentei aqui no início da sessão, em relação à possibilidade do município entrar nessa parceria com o governo do Estado, no sentido de isentar essas empresas em relação aos impostos. Acho que todo município fica sempre imaginando que vem alguma obra grande para perto de si, justamente para aumentar a arrecadação, tanto do ICMS quanto do ISS. E ainda ontem, conversei com o prefeito em relação a essa questão, e ele disse que está aberto para ver essa possibilidade de isentar esses impostos em relação à questão da construção do asfaltamento da PE 310. Eu achei uma atitude nobre dele, porque imagine quanto não se gera de imposto com uma obra dessa. No município pequeno, no município que é sufocado do ponto de vista financeiro, e ele abrir mão, pensar na possibilidade, né? Na realidade ele ainda está pensando, mas me afirmou ontem que provavelmente concordaria com isso. Então essa atitude dele eu acho que já é uma atitude muito nobre. Queria também parabenizar o prefeito Zéinho em relação à atitude que ele tomou na comunidade Caruá, onde o município teve presente e resolveu não apenas um problema, mas resolveu o problema da reforma da escola, resolveu ao mesmo tempo a questão do abastecimento de água, resolveu a questão de estrada e resolveu a questão também do transporte escolar. Então, chegou na comunidade, os 4 maiores problemas que tinha na comunidade Caruá foram resolvidos todas numa ação só. Inclusive, ele está imaginando levar o secretariado para algumas comunidades que são mais distantes, a exemplo de Mata Verde. Então, destinar o secretariado para ir para lá, para a comunidade, para tentar resolver todos os problemas naquela comunidade, todos os possíveis, né? Porque, na realidade, tem problema que o município não consegue resolver assim com essa facilidade. Mas a gente está vendo nele essa intenção de sair do gabinete, de tirar o secretariado do gabinete para ir até as comunidades para resolver esses problemas. E essa é uma atitude muito importante para as pessoas. Também agradecer ao governo do Estado pelos vários abastecimentos que foram implantados aqui no município de Guaraci, abastecimentos simplificados, que alguns ainda não estão funcionando na sua plenitude, mas a gente está vendo que ele está preocupado em solucionar alguns problemas que ficaram. E a exemplo agora de Caruá e do assentamento Dom Francisco, que está beneficiando praticamente 100 famílias. Então, numa época feito essa, que as pessoas ainda com muita dificuldade de água, e o governo do Estado está conseguindo atender a essas necessidades em relação à questão de distribuição de água. Vereador Neguinho, a gente vai levar os seus questionamentos, vou procurar a resposta. Na próxima sessão, a gente, com certeza, vai trazer uma resposta para cá. Também em relação à questão do vereador Francisco de Sales, o Francisco Torres. Na próxima sessão, com certeza, a gente trará a resposta para esses questionamentos. Muito obrigado.
Continua a palavra com o vereador Fábio Alves Torres. Queria apresentar aos colegas vereadores um abaixo-assinado dos moradores da Avenida José Bezerra Câmara em relação à solicitação de lombadas, mas como isso aqui já chegou no final da apresentação de requerimentos, eu só vou poder colocá-lo na próxima sessão. Passou o tempo já da apresentação de requerimento, mas na próxima sessão a gente coloca. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você de Guaraci. Quer dizer, todos é de Guaraci, mas porque eu sou mais ligado ao distrito. Esse José Bezerra Câmara é uma pessoa daqui ou é o mesmo de Japitacá? Pessoa daqui. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Alguém no plenário quer fazer uso da palavra? Como mais ninguém não quer fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão, ficando a próxima para o dia 21/3/2017. Declaro aberta a sessão do dia 14/3/2017, com a presença dos ilustres vereadores Odete Soares Pereira, Leonardo Lopes Magalhães, Simão Rafael de Vasconcelos, Everaldo Pereira de Queiroz, Francisco Torres Martins, Manuel